pela sua primeira vez. Como definir um grande líder? Pelo talento? Pela personalidade? Pelas atitudes? Pelos valores pessoais ou todas essas alternativas juntas? Dessa forma, um personagem especial, no Flamengo, tem ganhado notoriedade a cada dia que passa: o Meia Diego. E toda essa referência está no comportamento do jogador nas horas mais importantes em que foi colocado à prova. Não é à toa que é dono de um currículo pesado, recheado de grandes conquistas e muitas delas como protagonista. Neste domingo tem clássico Fla-Flu pela finalíssima da Taça Guanabara, ou seja, uma oportunidade ideal para ratificar a fama decisiva em jogos grandes. Uma situação que a gente se prepara da melhor forma em termos de concentração. É um jogo, um clássico em geral, ele já é diferente, como eu disse. Em uma final, a concentração maior é em vencer, né? E não estar preocupado em fazer o melhor jogo das nossas vidas. A esperança que corrobora essa tese vem da temporada irretocável do jogador. 4 gols marcados em 6 jogos, 92% de passes certos, 56% de aproveitamento nos chutes a gol, 100% em todos os jogos em que disputou no ano. Melhor do que isso, somente ter como ponto extra aumentar a motivação de enxergar o Fla-Flu como oportunidade de fazer história no clube. Sabemos que é o tipo de jogo que tem que chegar para vencer, né? Então a nossa dedicação e concentração é essa, com todo respeito ao Fluminense, mas estamos nos preparando para estar no mais alto nível e conseguir a vitória. Aos 32 anos, no auge da carreira e com maturidade plena para sustentar tais números, Diego tem motivos de sobra para sonhar com voos mais altos no Flamengo. Além de almejar a primeira taça dele pelo clube, o grande desejo do camisa 35 é mais do que justo. Às vésperas da convocação da seleção brasileira para os jogos contra Uruguai e Paraguai, o Meia quer se garantir no grupo do técnico Tite, que disputa as eliminatórias para a Copa 2018. A minha expectativa, ela existe, né? Não tem como eu negar isso, mas ao mesmo tempo eu estou muito seguro daquilo que eu venho fazendo aqui junto ao Flamengo. Eu acho que esse sonho passa diretamente pelo trabalho que eu venho fazendo aqui, e eu estou assim, 100% dedicado em manter o alto nível, em continuar vencendo. Os resultados, eles são fundamentais e, graças a Deus e ao nosso trabalho, tudo tem acontecido dessa forma. Então agora é esperar, né? E quem sabe. E se além do desempenho atual essa informação servir como parâmetro para estar na lista, Diego também é bicampeão da Copa América nos anos de 2004 e 2007. Viu, Tite? Merecimento para isso não tem faltado. Será que Diego estará na lista de hoje de Tite? Já já nós veremos. Torcedor do Flamengo, você participa pela hashtag BomDiaFoco6, manda sua mensagem antes desse Fla-Flu. E torcedor do Fluminense, você também pode participar com a gente. Vamos falar um pouquinho sobre o tricolor das Laranjeiras, porque depois de conquistar a vaga para a próxima fase da Copa do Brasil, o Fluminense teve o voo cancelado em Sinop, no Mato Grosso, por causa das condições do tempo. A solução foi encarar 500 quilômetros de ônibus. Depois da vitória por 3-1 em cima do time da casa, o Fluminense entrou numa verdadeira maratona para voltar ao Rio de Janeiro e disputar a final da Taça Guanabara contra o Flamengo, jogo que acontece no domingo. A delegação tricolor viajou 500 quilômetros de ônibus até Cuiabá, descansou um pouco, pegou um voo para a cidade do Rio de Janeiro às 3 da manhã de hoje e às 6h30 finalmente desembarcou na cidade maravilhosa. Ainda na quinta-feira, o treino de recuperação foi na academia em Sinop. Nessa sexta-feira, a equipe treina normalmente durante a tarde. Sem dúvida um problema para este Fla-Flu. Participe na hashtag BomDiaFoco6, torcedor do Fluminense, do Flamengo, enfim, torcedor do futebol, sobre o impacto disso na performance do fim de semana. O PVC, quando mandou o seu destaque, ele falou: por enquanto, jogo de torcida única. Daqui a pouco eu explico por que por enquanto. Mas ele não vai explicar sozinho, não. O Juliano Lima está chegando com mais informações no Bom Dia Fox. E aí, Juliano Lima, bom dia, suas informações.
Bom dia, Felipe. Bom dia a todos. Pois é, falamos aqui do Tribunal de Justiça, onde a imprensa aguarda da recepção. Ao contrário das outras oportunidades, a imprensa aguardava bem pertinho da sala onde eram tomadas as decisões, né, em relação principalmente a esse caso de Campeonato Carioca, Taça Guanabara, se teríamos torcida única ou não, se o jogo seria em volta redonda ou não, enfim, casos que foram acontecendo ao longo da competição. Dessa vez, a imprensa acompanha da recepção do Tribunal de Justiça Desportiva, estou aqui do lado de fora, para passar informações, já que os advogados dos clubes e também o advogado da federação, lembrando que uma liminar foi colocada em relação a essa questão da torcida única, né, se vai realmente cair essa liminar ou não, os clubes se uniram em um processo, Flamengo e Fluminense, e no outro processo aí também tentando mudar essa situação, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Já chegaram os representantes, os advogados do Flamengo, do Fluminense e também da Federação, já estão aqui desde 8 horas da manhã e também o desembargador, que ontem não esteve aqui, essa decisão ia ser tomada ainda na quinta-feira, mas não aconteceu, porque o desembargador não veio, segundo Sandro Trindade, procurador da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. O procurador de plantão não, o desembargador de plantão não estava por aqui. Portanto, dessa vez eu acho que vai sair realmente essa situação. É aguardado um desfecho para isso, se essa liminar vai ser despachada pelo procurador. E aí sim, pelo desembargador, desculpa. E aí sim a gente vai ter a situação resolvida. Será que teremos o clássico Fla-Flu com as duas torcidas ou com torcida única? E ainda existe a possibilidade de portões fechados. É a possibilidade que os clubes estabelecem, já que não querem o clássico, a decisão da Taça Guanabara, apenas com a torcida do Fluminense, por um sorteio do mando de campo. Então o Fluminense tem direito aí a ter os seus torcedores acompanhando essa partida. E os clubes não querem isso, então existe essa possibilidade de portões fechados. O Ministério Público também quer propor a seguinte questão: uma multa de 3 milhões de reais caso a torcida organizada tenha algum tipo de envolvimento com confusão, se for localizado, detectado o torcedor da torcida X em relação à confusão. O clube responsável pode pagar até 3 milhões de reais aí de multa, caso tenha algum tipo de violência, algum tipo de confusão em relação ao clássico Fla-Flu da Taça Guanabara, decisão domingo, 4 da tarde, no estádio Newton Santos. A gente vai atualizando aos pouquinhos o que vai acontecendo, mas a previsão é que até às 11 horas da manhã a gente tenha um desfecho disso aí, se essa liminar vai ser despachada. E aí sim, o desembargador resolvendo essa questão, vamos saber se o pedido dos clubes e da federação para que tenhamos aí as torcidas acompanhando esse jogo, se vai sair realmente ou não. No Bom Dia Fox, daqui a pouco, mais informações em relação ao caso Fla-Flu, tá certo? Bom dia a todos. Tá certo. Juliano Lima, continua aqui com a gente rapidinho, porque tem muita gente perguntando na nossa hashtag Bom Dia Fox Sexta, caso prevaleça torcida única, apenas torcedor do Fluminense. Como a FERJ está estudando para que blinde a torcida do Flamengo de comprar os ingressos dos torcedores do Fluminense. Eles já falaram algo sobre, porque a gente sabe que o torcedor fica mais difícil de ser identificado. Como é que vão blindar essa venda de ingressos? Essa decisão da Federação do Estado do Rio de Janeiro, ela vai se posicionar, na verdade, após esse resultado aqui. Tudo vai depender dessa liminar, a gente está aguardando aqui do lado de fora, e certamente o advogado da Federação vai falar com a gente em relação a essa venda de ingressos, que começaria às 4 da tarde de ontem, mas ainda não foi iniciada por conta dessa possibilidade, né, dessa liminar ser despachada pelo desembargador responsável, e aí sim a Federação vai se posicionar em relação aos ingressos. A tendência, então, que por volta das 11 horas da manhã, a gente está aqui bem pertinho da entrada, às 11 horas da manhã a gente tem essa posição. A tendência realmente é que esse procurador tenha esse resultado em relação ao desembargador para despachar essa liminar e tenhamos aí as duas torcidas. Caso isso não aconteça, certamente a federação vai se posicionar aqui mesmo em frente ao Tribunal de Justiça Desportiva, Tribunal de Justiça, desculpa, que são dois prédios diferentes, são dois prédios diferentes. O Tribunal de Justiça Desportiva é aqui perto também e aqui é o Tribunal de Justiça. Então, depois dessa liminar, ter esse resultado realmente, se os clubes vão ter o resultado positivo ou negativo, a federação vai se posicionar em relação à venda de ingressos. Tá certo, gente? Tá certo, Juliano Lima. A gente se confunde também, porque Tribunal de Justiça Desportiva é onde normalmente nós estamos. Aí está o Juliano Lima no Tribunal de Justiça, aguardando para ver se a liminar cai ou não, se teremos torcida
mista, teremos as duas torcidas ou não, 11 horas da manhã, a previsão de fim da reunião para sabermos como vai ser no domingo o Fla-Flu no Newton Santos. Mas vamos seguir aqui, vamos seguir com a Copa Sul-Americana, porque o Arsenal de Sarandi visitou o Juan Aurich e saiu com a vitória. O jogo foi válido, como eu disse, pela Copa Sul-Americana.